Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria, mais uma vez, poder estar ministrando a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja um versículo que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de João, capítulo 8, o verso 1 em diante, tem por título A Mulher Adúltera. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés nos mandou as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer que todos nós somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, essa palavra é uma palavra para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia vai nos falar a respeito desta mulher, que foi pega no próprio ato do adultério. E eu quero trazer para os nossos dias, irmãos, um pouco a respeito dessa palavra. Porque nós vivemos dias, eu costumo dizer, sempre que eu tenho a oportunidade de falar a respeito do Senhor, é que nós muitas das vezes queremos julgar, queremos apontar, queremos mudar o nosso irmão, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e julgar a nós mesmos. Eu costumo dizer que quando nós queremos mudança, primeiro nós temos que mudar. Nós devemos ser os primeiros a fazer tal coisa. Aqui a palavra do Senhor vai nos falar que essa mulher foi pega no ato do adultério. E enquanto Jesus ensinava, chegaram-se ali uma grande multidão de escribas e fariseus. Trouxeram essa mulher, eu creio, posso imaginar, que todos já com as suas pedras nas mãos, porque infelizmente, um hábito de todo ser humano, que tem sempre pedra nas mãos para estar apedrejando, para estar apontando, para estar machucando as pessoas. E eu posso até imaginar aquele monte de pessoas com pedras nas mãos, agarrando aquela mulher e jogando diante de Jesus, dizendo, loucos para que ouvissem Jesus dizer: taca pedra. E o interessante nessa palavra é que a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para eles e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele volta a escrever na areia. E um a um foi deixando aquele local e foi desistindo. Eu posso aqui conjecturar, irmãos, cada um jogando sua pedra no chão e dizendo: eu não posso atirar a pedra nessa mulher.
e o primeiro, e o segundo, e o terceiro, até chegar ao último. E a Bíblia vai nos dizer que começaram-se pelos anciões, pelos mais velhos. E quando Jesus endireita-se, olha para aquela mulher e pergunta: onde estão seus acusadores? E ela responde que ninguém ficou. E Jesus olha para ela e diz: nem tampouco eu te condeno. E o que eu acho interessante é porque eu já ouvi algumas pregações e as pessoas dizem que Jesus não podia acusar aquela mulher, porque precisava de 2 ou 3 testemunhas para poder acusar aquela mulher. Então Jesus, ele não tinha como acusar. Eu quero aqui, irmãos, contestar, porque eu creio que se existe alguém, uma única pessoa que podia acusar aquela mulher, apedrejá-la, esse alguém era Jesus. Primeiro porque Jesus, ele não era só um, ele é em 3. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele também é o Espírito Santo. Então ele tinha todo o direito de poder acusar aquela mulher. Mas Jesus não fez, porque Jesus não veio para acusar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para curar aquele que está doente, para libertar aquele que está cativo. E essa é a missão de Jesus. Por isso ele não apedrejou aquela mulher. Mas o que Jesus fez foi salvá-la. Porque Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: nem tampouco eu te condeno. Mas ele lhe lança uma palavra de conversão: vá e não peques mais. Então, a partir daquele momento, aquela mulher foi livre das suas acusações. Mas ela não permaneceu no seu erro, ela não permaneceu no seu pecado, porque quando Jesus perdoou, eu creio que ele a abraçou, eu creio que ele a ensinou, ele lhe deu a direção como ela servir. Queridos, e nós temos constantemente em nossa vida, nós que aceitamos Jesus, nós que nos convertemos ao Evangelho, nós que somos cristãos, temos aqui um manual de como servir ao Senhor. E eu creio que aquela mulher, a partir daquele momento em que Jesus lança aquela palavra sobre a vida dela, vai e não peques mais, ele entregou o manual de salvação, que é servir ao Senhor. E um dos mandamentos do Senhor é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, eu acho interessante isso, porque a lei de Moisés nos diz que são 10 mandamentos, e Jesus, ele não veio abolir os mandamentos, mas ele transformou aqueles 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos o nosso próximo, nós vamos fazer de tudo para que ele não se perca, mas para que ele venha permanecer caminhando firme nos caminhos do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que se nós disser que ama a Deus e nós não amarmos o nosso próximo, então nós não amamos ao Senhor. Porque ao Senhor nós não vemos, mas o nosso próximo nós temos do nosso lado. Então, queridos, quando você vê alguém no caminho errado, ao invés de tentar matá-lo, ao invés de apedrejá-lo, ao invés de criticá-lo, leve ao caminho certo. Ensina o caminho, senta com essa pessoa, fala da palavra do Senhor, porque o Senhor nos ensina que amar ao próximo como a nós mesmos é querer para o próximo aquilo que você quer para você. Então se coloque no lugar do outro e que você venha orar por ela, que você venha ajudar essa pessoa a andar nos caminhos do Senhor, porque foi assim que eu creio que Jesus fez naquele dia em que aquela mulher foi acusada diante de muitas pessoas, mas Jesus deu escape. Jesus, ele deu àquela mulher uma segunda oportunidade. Então o que eu quero te dizer nessa noite é que se você anda nos caminhos tortos, Jesus hoje ele traz uma nova oportunidade para a tua vida. Este ainda não é o fim, porque aquela mulher ela foi quase apedrejada diante das pessoas, mas Jesus a levou para o caminho certo, que trouxe a salvação na vida daquela mulher. Essa, irmãos, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, e eu quero aqui, desde já,
agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.